Sobre a pergunta que dá título ao texto, é correto afirmar que a resposta a ela dada é. Então vamos aqui então, primeiramente, ler esse texto. Olha só. Quando deve ocorrer uma auditoria empresarial? Quando deve ocorrer uma auditoria empresarial? É preciso se livrar da convicção de que uma auditoria só é necessária quando as coisas não vão bem. Porque ela deve ser feita quando está tudo bem, quando tudo está em perfeitas condições, pois isso pode garantir a ordem dos negócios a longo prazo, isto é. Então tem que tirar aquela ideia de que as pessoas falam, não está indo bem, então tem que passar por uma auditoria. Não, é importante também, estando bem, haver uma auditoria para que tudo funcione de acordo, né? Esta é a ideia. Quanto maior a empresa, mais provável que os pontos-chave exijam auditorias completas e frequentes. Isso pode ser feito por especialistas internos, qualificados ou consultores externos. Para determinar se sua empresa precisa de uma auditoria, considere se as informações em uma área específica são suficientemente transparentes, claras e seguras. Se não for, definitivamente indica a necessidade de uma análise profunda. Outra orientação muito importante é conversar com os funcionários. Eles sabem melhor do que ninguém se os processos são seguidos e se os requisitos burocráticos e legais são cumpridos. Portanto, comece uma conversa. Bom, vamos então agora observar aqui. Sobre a pergunta que dá título ao texto, é correto afirmar que a resposta a ela dada é... A resposta a ela dada afirma a necessidade de solicitar aos funcionários a permissão de realizar-se uma auditoria válida. Ao fim do texto ele fala que é bom conversar com os funcionários, porque eles entendem do processo, eles entendem todo o percurso, né, daquilo que está sendo feito. Não uma permissão, concorda comigo? A ideia de permissão aqui não tem nada a ver. Alternativa B de bola. A resposta a ela dada contraria uma ideia amplamente aceita. Olha só. Veja bem aqui, neste caso, olha. Quando deve ocorrer uma auditoria empresarial? É preciso se livrar da convicção de que uma auditoria só é necessária quando as coisas não vão bem. Então, o que isso faz subentender? Terror. Então, que as pessoas, de maneira geral, julgam que uma auditoria empresarial deve ser feita quando as coisas não vão bem. Só que o próprio texto nega isso. Ele nega a opinião comum, a opinião geral. E aí ele fala o seguinte, uma auditoria não é necessária só quando as coisas não vão bem, porque ela deve ser feita quando está tudo bem também, quando tudo está em perfeitas condições e assim por diante. Tá legal? Então, realmente cabe isso. Ela contraria uma ideia amplamente aceita, que é aquela de falar, não, se as coisas não vão bem, então tem que passar por uma auditoria. Tá legal? Então, isso tem... a base dela, né, está justamente aqui. Preciso se livrar da convicção de que uma auditoria só é necessária quando as coisas não vão bem. Então a resposta da alternativa B está aí, literal, ok? Mas lógico, a gente vai observar as demais alternativas. A resposta ela dada aconselha a realização de auditorias quando as informações de uma área específica são transparentes, claras e precisas. Veja o que o texto fala literalmente. Para determinar se sua empresa precisa de uma auditoria, considere se as informações em uma área específica são suficientemente transparentes, claras e seguras. Se não forem, definitivamente indica a necessidade de uma análise profunda. Então, se forem, então não é tão preciso assim, não é tão necessário assim. Então, ela aconselha se não estiverem claras. Concorda comigo? Então é o contrário, beleza? Ela aconselha a realização de auditorias quando as informações de uma área específica não estão transparentes, não são claras. Aí ele aconselha, faça mesmo, aí realmente precisa muito mais, ok? Então fora. Alternativa D. Mostra geral desinformação sobre um tema? Não, né? É uma desinformação geral sobre o tema? Não, não mostra isso, ok? Desinformação sobre o tema, não. Letra E. Indica que há necessidade de auditoria, mesmo que as coisas não vão bem na empresa. Veja bem aqui, o que na realidade, olha só mesmo o que ele é uma concessão, correto? Transmite um contraste. O que o texto mostra para a gente? Que deve haver uma auditoria. Então seria natural haver uma auditoria quando as coisas não vão bem numa empresa, ok? Mas ele fala o seguinte, olha, nesse caso, mesmo que as coisas vão bem,
Deve haver auditoria. Concorda comigo que é assim que se pensa, né? O que o texto traz para a gente, olha, auditoria deve haver mesmo que tudo esteja bem. Concorda comigo? Por quê? As coisas não estarem bem já é sequência natural. Concorda comigo? E aí ele fala aqui, ó, indica que a necessidade de auditoria, que há necessidade de auditoria, mesmo que as coisas não vão bem. Não, mesmo que as coisas vão bem. Por quê? Você tem a ideia de concessão aqui, que é um contraste. Então, há necessidade de auditoria quando as coisas não vão bem. Então, há um resultado natural. As coisas não irem bem, e aí tem que haver auditoria. Se eu coloco o mesmo que aqui, é concessão. Isto é, aquilo que não é esperado. Aquilo que não é esperado, e que é de veiculação natural, todo mundo fala, as coisas que não vão bem é que devem ser alvo de auditoria, mas o texto fala o seguinte, olha, mesmo indo bem tem que haver auditoria. Olha a ideia de concessão aí, mesmo indo bem. É justamente aqui, ó. Mesmo que as coisas vão bem na empresa. Então o não é que prejudica tendo em vista a concessão de mesmo que. Tudo bem? Então, literalmente, nós chegamos à alternativa B de bola. É ela a correta.